Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo Jó como você nunca viu. Hoje vamos analisar os capítulos 11 em diante. O debate começou amigável. Elifaz fez ponderações. Falou assim, olha Jó, observe aí se não tem nenhum pecado escondido aí, né? Porque Deus, ele é justo, ele é poderoso, né? Eu tive aquele sonho lá que diz que quando Deus me apareceu a mim, ele falou, quem é que pode ser justo diante de Deus? Aí veio Beldade, uma beldade de menino. Ele também tentou desviar, mas já apertou um pouco. E ele disse, observe, Jó, seus filhos já foram punidos. Veja, além dos bens, seus filhos todos morreram e filhas. Isso é um indicativo de que pecaram muito. E você, a exemplo de Eli, passou a mão na cabeça deles. E Jó insiste dizendo que é inocente. Ele fala, eu gostaria de um tribunal. Eu gostaria que Deus se defendesse aqui de mim, porque eu o acuso de me atingir. Mas eu estou meio confuso também, porque eu sei que essas doenças malévolas, elas são resultado de pecado. Por isso eu estou confuso, eu não sei, não consigo ver onde eu pequei. Mas certamente eu devo ter pecado. Deus está brincando comigo. Só pode ser isso. Porque Ele controla tudo. Ele controla as nações. Ele entroniza e desentroniza quem Ele quer. E agora no capítulo 11, Zofar entra na parada. Só que Zofar já chegou dando pesada nos rins. Pá! Olha como ele começa. Então Zofar de Naamate tomou a palavra e disse, será que esse palavreado vai ficar sem resposta? O charlatão acabará tendo razão? O charlatão, o falso, o mentiroso. Gente, veja, um juiz, colega seu de tribunal. Seu palavrório vai calar os outros? Vai ficar zombando sem que ninguém o repreenda? Você falou, meu comportamento é limpo, sou puro diante dos teus olhos. Ah, se Deus quisesse falar e abrir a boca contra você, se ensinasse a você os segredos da sabedoria, que são tão difíceis de entender, então você saberia que Deus perdoa parte de sua culpa. Está em tempo ainda, Jó. Deus vai te perdoar. Por acaso você pretende sondar o íntimo de Deus? Ou penetrar na perfeição do Todo-Poderoso? Ela é mais alta do que o céu? O que pode você fazer? Ela é mais profunda do que o abismo? O que pode você saber?
Ela é mais ampla que a terra e mais larga que o mar. Se ele se apresenta para prender e convocar o tribunal, quem pode impedi-lo? Ele conhece as pessoas falsas e, sem fazer esforço, discerne o crime. Ele viu em você, Jó, um criminoso. É mais fácil um asno selvagem ser domesticado do que um idiota criar juízo. Jó, você é um idiota, está sem juízo. Se você dirigir seu coração a Deus e para Ele estender as mãos, se você afastar de suas mãos a maldade e não hospedar a injustiça em sua tenda, então você poderá levantar o rosto sem mancha e não terá medo nas dificuldades. Você esquecerá suas desgraças ou se lembrará delas como águas passadas. Você é culpado, Jó, mas ainda há esperança. Levante as mãos a Deus e peça perdão. E isso ficará no passado. Sua vida brilhará como o sol do meio-dia, e a escuridão será para você como a aurora. Você terá tranquilidade na esperança e, olhando ao redor, se deitará tranquilo. Você dormirá sem sobressaltos, e muitos procurarão os seus favores. Quanto aos injustos, os olhos deles ficarão cegos, e não encontrarão escapatória. A esperança deles será o último suspiro. A gente percebe aqui, Jó, que você está todo errado. Você foi injusto. Certamente você roubou as viúvas. Certamente você não defendeu a causa do órfão. Eles estão aqui tentando fazer Jó perceber a todo custo quão pecador Jó era. Então, em resposta, Jó disse, agora já no capítulo 12. Como vocês são importantes. Ah, Jofar. A sabedoria vai findar em vocês. Vocês são o princípio de sabedoria. Vocês são muito inteligentes. Mas eu também sou. Eu não sou inferior a vocês. Quem não sabe tudo isso que vocês estão falando, eu me tornei motivo de zombaria para os meus amigos. Vocês são meus amigos. Eu grito a Deus para ter uma resposta. Não é com vocês que eu estou preocupado. Vocês zombam de mim. E eu digo que sou inocente e íntegro. Os que estão satisfeitos dizem: desprezo para o infeliz, empurrão para quem está escorregando. Vocês estão em posição confortável, por isso vocês me desprezam, por isso vocês me empurram abismo abaixo. Enquanto isso, existe paz na tenda dos ladrões, e aqueles que desafiam a Deus vivem tranquilos, pensando que o têm na palma da mão. Você sabe do que eu estou falando. Enquanto vocês estão aqui me empurrando para o abismo, eu estou vendo as causas lá. Ladrões estão sendo inocentados, roubadores. Só que eles estão sadios, sem nenhum sinal de doença.
por isso vocês deixam eles. E vêm me empurrar para o abismo. Que supremo tribunal é esse? Que condena o inocente e julga inocente o culpado? Está tudo invertido. Vocês estão confusos e me condenando? Mas eu não fui pego em flagrante. Eu não fiquei atrás das grades muito tempo. E vocês chamam o errado de justo e o justo de errado. O íntegro de mal e o mal de íntegro. Vocês já pensaram em perguntar aos animais sobre Deus? Vai lá. Pergunte às aves do céu. Pergunte aos répteis do chão. E eles vão te ensinar a sabedoria de Deus. Porque todos os animais sabem que foi a mão de Javé que fez tudo isso. As mãos dele detêm a vida de todos os viventes e a respiração de todo ser humano. Em Deus estão a sabedoria e a força, a ele pertence a perspicácia e a inteligência. O que ele destrói, ninguém reconstrói. Se ele aprisiona, não há escapatória. Se ele retém a chuva, tudo se resseca. Se ele a solta, a terra se inunda. Ele possui a força, a eficácia, e dele depende tanto o enganado como o enganador. Deus está no controle de tudo. O safado, o ladrão, aquele que foi injustiçado, o enganado e o enganador, ambos estão nas mãos de Deus. Ele torna estúpido os intelectuais e enlouquece os juízes. Vocês aqui, meus amigos, caros cidadãos do Supremo Tribunal do Tempo, Zofar, Elifaz e Bildade, vocês estão loucos? Só pode ser Deus que enlouqueceram vocês. Vocês são juízes e estão me acusando de uma coisa que eu não fiz. Cadê a prova? Se algum dia eu tirei comida da boca de algum órfão, se algum dia eu não fui justo com o empregado, se algum dia eu deixei uma viúva passando fome, se algum dia eu não hospedei em minha casa os viajantes, por que vocês me condenam? Só porque eu estou morrendo aqui na doença? Eu também acho que é isso, mas eu não estou entendendo. Porque eu não sou culpado dessas acusações que vocês estão me fazendo. Eu sou inocente. E eu queria um tribunal aqui. Porque eu acusaria a Deus de estar me agredindo. Porque Deus é quem tira os reis, suas insígnias, e as amarra pela cintura como uma corda. Faz o sacerdote andar descalços. Olha, gente, um sacerdote andando descalço. Andar descalço é coisa de escravo. Tira a palavra dos oradores. Sim, os intelectuais perdem o que dizer. Espalha desprezo sobre os aristocratas. Sim, qual é a palavra certa hoje? Que a aristocracia usa, os diplomatas. Ele tira a palavra da boca dos conciliadores de Estado. É Deus que afrouxa o cinturão dos militares.
Imagina um militar na guerra com o seu cinturão frouxo. Ai, ai, ai. Ainda anteontem não, na sexta-feira, eu estava fazendo uma caminhada. E aí eu olhei no chão e vi um cadarço enorme, preto, grande. Cadarço de tênis, de roupa, não sei. Aí eu peguei ele, fui enrolando na mão. Daqui a pouco, um transeunte passou por mim, tchup, feito um raio. E aí eu estava absorto em meus pensamentos e pensei, olha, esse cadarço aqui vai ser o cinto desse moço que passou, porque ele passou e estava segurando as calças e ele soltava e a calça caía, uma calça de moletom, e ele estava sem peças menores. Eu chamei, moço, vem aqui, eu tenho a solução do seu problema. Mas ele olhou para mim, mas ele não me viu e continuou na sua doideira descendo a rua. A solução dele estava nas minhas mãos, mas ele não ateve a isso porque estava doido. Estava louco pensando nos seus próprios problemas. Como um soldado com um cinto frouxo. Você já pensou? Um corredor na arena, correndo com o short caindo, sem um cordão para amarrar? Antigamente eles nem teriam esse problema, porque eles corriam nus. Mas imagina um incômodo. Você está andando na cidade e de repente o seu zíper estoura e você perdeu o botão de cima. E agora você vai ter que se virar nos 30 até achar um cadarço que você possa se amarrar. Quem passou por isso sabe quão constrangedor é andar por aí com as calças caindo. Imagina um soldado combatendo o inimigo. Um soldado que teve as calças afrouxadas, o cinto afrouxado por Deus. Ele arranca das trevas os segredos e traz à luz as coisas obscuras, engrandece as nações e depois as arruína, desenvolve as nações e depois as abandona, torna loucos os chefes de Estado, ou então elege um já louco e os extravia numa confusão sem saída. Eles caminham às apalpadelas numa escuridão lúgubre, cambaleando como bêbados, ou às vezes são bêbados mesmo. Eu vou protestar contra Deus. Eu vi tudo isso com os meus próprios olhos, ouvi com os meus próprios ouvidos e compreendi o que vocês sabem. Eu também sei. Não sou inferior a vocês, contudo, eu quero acusar o Todo-Poderoso. Eu desejo discutir com Deus. Olha que loucura. Jó, em vez de voltar contra seus amigos juízes que estão sendo injustos com ele, por causa da sua crença limitante, se revolta contra Deus. Vocês são apenas manipuladores de mentiras, são todos meros charlatões. Olha, ele devolve aqui a acusação. Charlatão, Zofar, é você e seus amigos. Beldade, ele faz. Vocês é que estão sendo charlatões, enganadores. Oxalá vocês ficassem calados. Por que não fiquem calados? Seria melhor ato de sabedoria de vocês.
porque aí eu os teria como sábios. Ouçam agora a minha defesa, preste atenção aos meus argumentos, ou vocês pretendem defender a Deus usando mentiras e injustiça? Vocês estão defendendo a Deus, dizendo que Ele é justo e papapá, parará, e ao mesmo tempo dizendo que eu estou em pecado, culpando meus filhos. Meus filhos morreram inocentes. Eu mesmo fazia sacrifício para eles, sempre que acabava as festas. Eu os colocava contra a parede e perguntava: vocês pecaram contra Deus, o Criador? Eles falavam: não, papai, está tudo bem. Mas mesmo assim eu me levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor deles, sacrifícios de paz. Porque pode acontecer que eles tivessem pecado inconscientemente. Por isso eu sempre intercedia por meus filhos, que agora estão mortos. E vocês não respeitam a memória de meus filhos. Vocês estão loucos. Vocês são juízes loucos. É isso que vocês são. Por que vocês estão tomando o partido de Deus e se tornando advogados dele? Por acaso Deus pediu para vocês advogá-lo? E se ele examinasse vocês, será que enganariam como se enganam a um homem? Será que Deus se deixaria enganar por vocês, assim como vocês estão me enganando? Se vocês forem parciais secretamente, ele os reprovará com severidade. A majestade de Deus não lhes dá medo? O terror dele não cai sobre vós? As lições que vocês aprenderam são cinzas e suas defesas são de barro. Calem-se, que agora sou eu que vou falar. Agora eu vou falar. Aconteça o que acontecer, eu perdi a paciência com vocês. Vou arriscar tudo. Vou jogar com minha própria vida, ainda que ele queira me matar. Não me importo. Diante de Deus, eu vou defender o meu comportamento. Para mim, isso já seria uma vitória, porque nenhum hipócrita, como vocês disseram, pode apresentar-se diante de Deus. Quem teria coragem de desafiar a Deus? Se eu tivesse culpado, se eu fosse culpado, vocês acham que eu invocaria o nome de Deus? Claro que não, porque eu sei que ele me fulminaria imediatamente, pois eu me encho de coragem e vou na presença dele. E vou perguntar: por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu sei que essas doenças bravas são resultados de pecado. Se eu não pequei, por que eu estou pagando? Por que eu estou comendo o milho que a cabra comeu? Escutem bem as minhas palavras. Preste atenção ao que vou declarar. Eu preparei a minha defesa e sei que sou inocente. Alguém quer discutir comigo? Calar agora seria morrer. Assegura-me, Deus, 2 coisas apenas. Ele faz um acordo a Deus. Senhor, garanta apenas 2 coisas. Primeiro,
O Senhor vai garantir duas coisas e eu não me ausentarei da tua presença. Afasta de mim a tua mão. Pai do céu, eu vou falar liberalmente, mas eu te peço duas coisas. Não me condene, porque eu sei que sou inocente. Afasta de mim a tua mão. E não me amedrontes com o teu terror. Não me condene e não me faça sentir medo. Eu te peço duas coisas, Senhor. Não me condene sem prova. E não me faça sentir medo de ti. Jó foi sábio, não é? Senhor, eu estou te acusando, mas eu peço misericórdia. Eu não quero sentir medo de ti. Não coloque sobre mim o seu terror. Depois, o Senhor pode me acusar e eu te responderei. Ou então, eu falo primeiro e tu me responderás. Olha que menino corajoso, hein? Quantas são as minhas culpas? Quantos são os meus pecados? Mostra aqui as minhas transgressões e os meus pecados. Porque escondes o teu rosto e me tratas como teu inimigo? Eu não sou seu inimigo, Deus. Porque assusta uma folha que o vento carrega? Eu sou só uma folha carregada pelo vento? Por que tu me persegues? Por que tu se preocupa com uma palha seca? Eu sou uma palha seca. Por que rediges contra mim sentenças amargas e me obrigas a assumir os erros da minha juventude? Pai, o Senhor está me punindo por pecados da minha juventude tola? É isso? Porque se for isso, eu estou perdido. Todo tolo, todo jovem tolo erra. Mas depois que eu ganhei o entendimento, eu me reconciliei contigo. E o Senhor está cobrando isso? Por que colocas os meus pés no cepo? Vigia todos os meus passos e examinas todas as minhas pegadas? Colocar no cepo. Eu não sei não, mas eu estou lembrando quando eles prendiam os escravos. Pegava duas toras e prendiam uma contra a outra e o pezinho do escravo ali dentro. Pode ser isso ou outra figura, não sei. Os sabidinhos de plantão poderão me elucidar. E agora ele começa, já no capítulo 14, ele começa a dizer quão frágil é o ser humano. E ele compara com as árvores. Gente, eu acho essa ilustração maravilhosa. Dessa ilustração nasceu um projeto chamado Berço de Amoras. Porque a gente pega o talo seco da amora, coloca num copo d'água, fica ali por 10, 15 dias e o galho enverdece de novo. Como a vara de Arão, ele cria folhas e daqui a pouco estará dando frutos.
Olha que delícia a sabedoria de Jó. O homem nascido de mulher tem vida curta e cheia de inquietação. Ele se abre como flor e logo murcha. Foge como a sombra sem parar. E tu cravas teus olhos num ser assim? E o citas em um processo contra ti? Um processo com você? Mas quem pode tirar o puro do impuro? Ninguém. Se os dias do homem já estão contados, e tu sabes o número dos seus meses, se lhe fixaste um limite intransponível, afasta dele o teu olhar. Deixa-o em paz. Deixa ele morrer em paz, de modo que ele possa usufruir do seu salário como um empregado. Os poucos dias do homem, deixa que ele usufrua como um salário, como um trabalhador aprecia o seu salário. Uma árvore tem esperança. Mesmo que a cortem, ela volta a brotar e seus ramos continuam a crescer. Embora suas raízes envelheçam na terra e seu tronco esteja amortecido no solo, ao cheiro da água, ela solta brotos e produz folhagem como planta nova. Nós temos o plano de distribuir 1000 mudas de amora a partir dos galhos secos. A árvore não pode nem sentir o cheiro da água, que ela já começa a se envelhecer. Nasce de novo como se fosse uma planta nova. O homem, porém, morre e fica inerte. Para onde vai o homem quando expira? As águas do mar podem acabar, os rios podem baixar e secar, mas o homem que jaz não se levantará, ainda que o mar seque. Uma vez descido à tumba, não há esperança para o homem. Ele não tornará a viver. E aí depois o Jó faz uma ressalva. A não ser que ele clame pela misericórdia do Todo-Poderoso que salva. Oxalá me guardasse escondido no túmulo, até que passasse a tua ira e marcasse um prazo para te lembrar de mim. Está vendo? Ele está falando aqui da ressurreição. Ele já sabia da ressurreição. Quando morre, o homem poderá, talvez, reviver? Eu ficaria esperando durante todos os dias do meu serviço, até que chegasse a hora da mudança de turno. Com saudade da obra de tuas mãos, tu me chamarias e eu responderia: eis-me aqui, Senhor. Assim como Deus disse, na pessoa de Jesus: Lázaro, saia para fora. Ele dirá aos queridos que já partiram: amados, saiam para fora. Vocês não são árvores, não podem brotar da terra, mas vocês poderão brotar das minhas palavras. Eu digo: levantem-se de suas tumbas e recebam o galardão que está comigo desde a fundação do mundo.
Então tu não controlaria mais os meus passos e não vigiaria mais os meus pecados. Fecharias no saco os meus erros e passarias cal sobre as minhas culpas. A montanha se inclina e cai, a rocha se move do seu lugar, a água corre e desgasta as pedras, a enxurrada arrasta as terras. E tu destrói a esperança do homem. Tu o abates para sempre, e ele se vai. Desfiguras o rosto dele e o expulsa da tua presença. Se seus filhos serão felizes, ele não sabe. Se seus filhos vão se arruinar, ele desconhece, porque está no silêncio da tumba. Ele só sente o tormento da própria carne. Sente o sofrimento da sua própria alma. Jó desafia Deus. Fala, a árvore é mais feliz do que eu. Mas eu sei que o Senhor que me criou pode me chamar à vida. Quando o Senhor quiser, o Senhor pode tirar essas chagas de mim. Como diz o discípulo João, aquele que crê em Jesus, ainda que estiver morto, viverá. Amém. Que o vigia das pessoas te abençoe, te guarde. Que o vigia das pessoas faça o seu rosto resplandecer sobre ti. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas te dê